Olá, nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar agora o capítulo 12. E daqui para frente vai ficar assim, nós vamos chegar em trechos muito conhecidos e belíssimos, né? Então já vou adiantar aqui, dar um spoiler. O capítulo 13, que não é esse agora, hoje a gente começa o 12, mas o 13 tem aquela parte belíssima, famosíssima, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? E a língua dos anjos. Então, nós estamos chegando lá, nesse, assim, como se fosse, né, para nós, assim, um pico do texto. Paulo fez todo um preparo para chegar aqui, né, nesse momento de uma inspiração sublime. Mas vamos lá. Esse capítulo 12 é muito interessante também. Então, no primeiro momento, Paulo começa assim: os dons do Espírito ou carismas. É o nome, né? Vamos lembrar, a carta é uma carta corrida, né? Depois é que a gente foi dividindo, colocando em versículos e tal, em capítulos. Os dons do Espírito ou carismas é aqui um nome do capítulo, do trecho que a Bíblia de Jerusalém faz, né? A tradução de Jerusalém faz isso, ela dá uma resumidinha assim num título de trechos em trechos. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, a propósito dos dons do Espírito, né? O Espírito é um só, o Espírito de Deus, e é com letra maiúscula que se escreve, para fazer essa referência à divindade, né? Ao nosso Senhor. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância, então quero esclarecer vocês, vamos falar desse assunto. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Então, vou traduzir aqui um pouquinho, porque essa conjugação, né, na segunda pessoa do plural, o vós, né, vós éreis, isso, é difícil para os nossos ouvidos, né? Então, o que ele está dizendo? Então, saibam vocês, né, que quando vocês eram gentios, e aqui os gentios, ele está falando assim, aqueles que estão muito apegados a uma noção de divindade muito distante da realidade, né? Ainda muito voltada para a matéria. Então, sobretudo aqui na cultura greco-romana, existiam muitos deuses. E cada deus, se a gente prestar atenção, ele se refere a alguma questão da vida material. Então, o amor, o casamento, os filhos, a colheita, a guerra, né? Tudo tem muito a ver com a vida material, de modo geral, né? O estudo. E aí são vários, né? Só que ele fala desses deuses como ídolos mudos. São deuses feitos de pedra, né? Claro que assim, na construção deve ter tido, né, uma intervenção da espiritualidade amiga em alguns momentos e dos obsessores também em outros, mas na essência, na proposta, os ídolos são mudos, eles não respondem. Eles não têm como responder, né? É um negócio de bronze, um negócio de mármore, um negócio de pedra. Não tem como responder, porque não é a matéria que responde, né? É o espírito. Então ele já está fazendo aqui uma contraposição para lembrar pra gente, se o olhar estiver na matéria, a gente fica sem resposta, fica mudo, né? Agora, quando a gente olha do ponto de vista do espírito humano de cada um de nós, ou do Espírito de Deus, ou do Espírito das coisas, né? Da essência das coisas, aí sim a gente consegue avançar. Isto eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema seja Jesus. Anátema, que quer dizer maldito, né? Quando você está falando com Deus, quando você está se conectando, não tem como alguém falar Jesus seja maldito, né? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor. O Paulo às vezes vai de um oposto ao outro, assim, para que a gente entenda qual que é o meio, né? Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Também Jesus, né, fala disso naquele trecho famoso com o Pedro, né? Ele pergunta para os apóstolos: quem vocês acham que eu sou, né? Que dizem por aí, né? Que você é isso, é aquilo, enfim. E vocês, o que dizem? Aí Pedro fala: você é o Filho de Deus, né? Faz uma fala assim bem profunda. Mas passa um pouco, alguns minutos, e Pedro faz uma fala já muito da matéria, muito da preocupação, né? Quando a gente pensa, por que Jesus veio? Ele veio até nós, se fez como nós, para nos mostrar o caminho. É claro que ia ter sofrimento, né?
se nós ainda estamos tão mergulhados na matéria. Então, nesse momento, Pedro não entende, né? E faz uma fala ali que Jesus fala, Satanás, afasta de mim, porque ele se afastou. Mas, no primeiro momento, ele fala, assim, inspirado pelo Espírito Santo, né? Inspirado por essa força maior, conectado. E Jesus fala isso para ele, né? Você falou aí pelo Espírito, né? Então, aqui Paulo está retomando isso. Quando alguém fala, Jesus é Senhor, Jesus é o nosso guia, que a gente consiga fazer essa fala não de forma da boca para fora, porque isso pode nos fazer cair muito, né? Mas conectados, né? É essa conexão que vai nos auxiliar a compreender a força de Deus na nossa evolução, na nossa vida, né? Mas a gente continua então semana que vem.